Olá, eu sou o Daniel, seu anfitrião na RiscCom Brasil 2015 e agora nós vamos ver a palestra do Guilherme Vitti, que vai nos falar sobre os princípios e diretrizes da ISO 31000. Então lembrando, pegue papel e caneta para anotar o que ele tem a dizer e desligue seu celular, feche todas as abas do seu navegador. Até mais! Olá, eu sou o Guilherme Vitti, da Sextante Consultoria. E minha palestra vai ser sobre os princípios e diretrizes da gestão de riscos, a norma ISO 31000. Para começar, vamos passar rapidamente por um breve histórico da gestão de riscos. Lá no século XVII, os matemáticos que desenvolveram as primeiras noções de probabilidade e estatística já começaram a abordar o conceito de risco. Nós vemos já aqui uma definição que podia ser, inclusive, utilizada nos dias de hoje. O medo do dano deveria ser proporcional, não apenas à gravidade do dano, mas também à probabilidade do evento. O que se percebeu naquele tempo que as questões ligadas principalmente na natureza se repetiam, mas a grande questão, não se repetiam sempre. Tinham eventos que mudavam os resultados, que afetavam alguma coisa que se repetia. A partir daí, começou-se a desenvolver o conceito de probabilidade estatística e, junto com isso, o conceito de risco. Já em 1950, a Harvard Business Review, a revista da Universidade de Harvard, já aborda o primeiro termo gerente de risco, o Risk Manager, já estabelecendo uma possibilidade de um tipo de alocação de função profissional que fosse ligada diretamente ao risco. Hoje a gente sabe que o gerente de risco está na moda, está na crista da onda. Ele é o que era o gerente da qualidade lá pela década de 80, de 90. Todo mundo queria ser gerente da qualidade. Hoje, claro, a qualidade virou uma prática constante nas organizações e, de certa forma, o gerente da qualidade ele tomou o status como qualquer outra gerência. Continua, claro, tendo sua grande importância. Continuando, se a gente for pensar na história desde a Revolução Industrial ou até mesmo antes disso, a gestão de riscos, a avaliação de riscos, a análise de riscos surgiu de uma forma ou de outra de maneira independente. Sempre teve essa conversa de risco. Aqui nós temos uma lista de alguns segmentos de produção que sempre utilizaram muito a questão, principalmente de segurança operacional e, claro, riscos. Indústria nuclear, a indústria de seguros, que o risco é um elemento fundamental do trabalho para definir qualquer coisa, qualquer processo dentro do seguro. A indústria do petróleo, a indústria petroquímica, segurança no trabalho, segurança corporativa, nós temos aqui Safety e Security. O próprio sistema financeiro verificou que era importante ter essa questão de risco dentro do seu escopo de trabalho. Segurança da informação, que hoje nós estamos numa sociedade tecnológica e é fundamental a segurança da informação, e a segurança dos produtos e processos. A cada dia nós verificamos ainda que existem problemas, nós tivemos nos últimos 5 anos uma quantidade imensa de recall somente na área automotiva, ou seja, a segurança dos produtos é muito importante. Lembrando que na indústria nuclear, e aqui eu já faço a primeira união entre riscos e qualidade, a qualidade também surgiu nesse ambiente da indústria nuclear com forma de segurança, ou seja, qualidade e riscos estão sempre muito ligados, muito entrelaçados. É claro que, com o passar do tempo, a sociedade foi se aprimorando no processo de gestão de riscos. Mas nós vemos ainda, e aqui é uma série que não pretende trazer todos os eventos que ocorreram no ambiente de produção, no ambiente industrial, mas nós vemos lá 2 grandes acidentes de plantas petroquímicas, Seveso na Itália e Bhopal na Índia, são cases famosos. Chernobyl, o primeiro grande acidente nuclear, que trouxe diversas informações
das empresas que tratam a energia nuclear, a partir daí que se pôde ter uma dimensão do que seria um acidente, quais seriam efetivamente os riscos que poderiam acontecer. Exxon Valdez, derramamento de óleo na costa dos Estados Unidos, o mal da vaca louca, que surgiu na Europa, lá no início da década de 90, eu coloco aqui que a gente nunca sabe esses movimentos ligados à indústria de alimentos, o acidente de vazamento da Petrobras na Baía de Guanabara, no ano 2000, o escândalo financeiro da Aeron, com fraude contábil, inclusive, que proporcionou um grande movimento da gestão de riscos, do gerenciamento de riscos na área financeira. Claro, não podia deixar aqui de marcar o 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas, que deu um grande abalo na questão de segurança, né? A partir desse momento, os profissionais que trabalhavam com segurança pensaram tudo pode acontecer. Então, os sistemas de controle ficaram extremamente mais rígidos. Quem teve a oportunidade de viajar para os Estados Unidos pouco depois, ou seja, até muito tempo depois, isso durou mais de 10 anos, o sistema todo de segurança dos aeroportos foi muito incrementado, e principalmente da própria American Airlines, que foi a empresa que sofreu mais com isso, afinal os aviões eram da American Airlines, que atingiram as Torres Gêmeas, tornaram também o processo extremamente seguro, pouco amigável, inclusive, para o usuário. E, por último, a crise financeira mundial, lá em 2008, já se passaram 7 anos, mas ainda temos reflexos dessa crise no mundo todo, inclusive no Brasil. Eu parei por aí porque nós temos uma série de eventos que acontecem que deixam a sociedade cada vez mais preocupada e insegura. E insegurança tem a ver diretamente com risco. Segurança também. Aqui a gente vai fazer uma primeira abordagem da palavra risco. A etimologia da palavra. Ele vem do risco, ou risco, em latim, que significa ousar, desafiar. E aí eu vou pegar aqui uma primeira, vou utilizar o Peter Bernstein, autor do livro O Desafio dos Deuses, mais de uma vez aqui nessa apresentação. Ele escreveu um livro fantástico, A Fascinante História do Risco, que pega todo o desenvolvimento matemático, probabilidade, estatística, e como isso gerou uma base matemática e filosófica e conceitual para se tratar o risco. Ele diz que quando investidores compram ações, cirurgiões realizam operações, engenheiros projetam pontes, empresários abrem seus negócios e políticos concorrem a cargos eletivos, o risco é um parceiro inevitável, ele está sempre presente. A gente sabe que o risco está sempre presente em nossas vidas. Contudo, suas ações revelam que o risco não precisa ser hoje tão temido. Administrá-lo tornou-se sinônimo de desafio e oportunidade. No dia a dia a gente convive com riscos. É claro que no nosso dia a dia a gente não costuma fazer uma análise e uma avaliação profunda de riscos. Eu espero que ninguém faça isso antes de sair de casa todo dia. Faz sua planilha de riscos, mapeia probabilidades e consequências. Não acontece assim. Mas inconscientemente a gente faz essa ação mental. Por exemplo, se eu tenho que fazer um trabalho em outro local, preciso pegar avião, preciso chegar cedo, você começa a fazer uma análise de riscos. Opa, eu preciso viajar no dia anterior ou posso no dia cedo? Normalmente hoje os voos já atrasam de 30 minutos a 1 hora. Será que eu consigo chegar a tempo? Será que eu não vou me atrasar? Que horas que eu tenho que acordar? Que horas eu tenho que sair de casa? Tenho que preparar a mala? Não sei quantos dias. Então a gente faz já uma análise de riscos para uma tomada de decisão. Isso a gente faz sempre consciente ou inconscientemente. A gente não usa as estruturas técnicas de gestão de riscos, mas nós utilizamos todo esse modelo mental para avaliar o risco.
E aqui eu já começo a provocar algumas evoluções ou mudanças no conceito de risco. Lá na Universidade de Chicago, em 1921, ou seja, no século passado, nós tínhamos lá incerteza mensurável, que é um nome bem interessante. Já com os primeiros documentos normativos, nós vemos uma definição, combinação da probabilidade de ocorrência de um dano e severidade desse dano. A gente vê dano como uma questão negativa, uma coisa que atrapalha o atingimento de alguma coisa, o alcance de alguma coisa. Já o Guia 73, de 2002, ele fala combinação da probabilidade do evento e da sua consequência. Vejam já uma mudança em relação às duas definições. Uma fala em dano, uma consequência negativa. Outra já fala evento e de sua consequência. Já não discrimina a questão se vai ter um efeito negativo ou positivo. E, finalmente, a primeira norma de gestão de riscos, a norma australiana neozelandesa 4360, a primeira versão dela de 99, ela fala mudança de alguma coisa que terá impacto nos objetivos. Ela fica uma definição extremamente subjetiva, mas de fato ela aborda muito claramente que o risco não é uma disciplina exata, é uma disciplina social, uma disciplina que precisa de contexto. Ela não é simplesmente uma operação 1 mais 1 igual a 2. Ela tem uma gama de variáveis. E essa definição ela já embute justamente essa subjetividade em relação ao risco. De novo, eu falei que ia usar muito o Peter. Ele deu numa entrevista uma excelente definição. Risco é a tomada de decisão em condições de incerteza. Ele explica essa definição. Nunca sabemos o que o futuro nos reserva. Qualquer coisa pode acontecer. De fato, é verdade. Risco não significa possibilidade de perda. Significa incerteza. E, portanto, a possibilidade de haver perda ou ganho. Isso é importante, a gente vai ver mais na frente dessa apresentação, uma questão rápida sobre risco positivo e negativo. Em qualquer situação, há inúmeras possibilidades. Provavelmente, eu diria que certamente, muito mais do que identificamos ou imaginamos que possa ocorrer. Ou seja, nós não conseguimos, por mais que tenhamos uma grande inteligência do que está acontecendo no mundo, captando todas as informações, com a possibilidade hoje da internet, a gente pode armazenar dados, mas a gente nunca vai ter certeza daquilo que pode acontecer. A gente nunca vai ter essa precisão. Ou seja, essa tomada de decisão vai sempre ser num ambiente de incerteza, maior ou menor. Ao longo do tempo, várias organizações se debruçaram sobre a gestão de riscos, sobre os riscos, uma forma de conceber uma estrutura que refletisse as práticas adotadas em determinadas situações. É claro que utilizaram muito da experiência dos profissionais que trabalhavam em segurança de processos, em saúde e segurança no trabalho, em segurança pública, para criar estruturas relacionadas aos riscos. E aqui tem uma série de normas, normas nacionais, países, Austrália e Nova Zelândia, como comentei, Japão, GIS, Canadá, normas da Áustria, Reino Unido e de algumas organizações do Reino Unido que tratavam especificamente de gestão de riscos também. A FERMA, uma organização europeia grande, estabeleceu também sempre um framework para tratar a gestão de riscos. E o COSO 2, que teve uma das últimas versões de 2004, que justamente surgiu após um grande escândalo da Enron. Aquele escândalo, inclusive, gerou uma legislação, a Sarbanes-Oxley, a SOX, que para operar na Bolsa de Valores de Nova York, você precisa ter uma estrutura de gerenciamento de riscos dentro da sua organização. É uma questão legal. Aqui no Brasil, o Banco Central também estabeleceu que qualquer entidade financeira precisa ter uma estrutura
de gerenciamento de riscos, né? Para gerenciar todos os riscos operacionais e dos processos de negócio, é claro. E o Banco Central faz avaliações, auditorias, fiscalizações, podemos dizer assim, dentro das entidades financeiras para ver se elas estão cumprindo essas questões. Se a gente for pensar, a crise de 2008, certamente quando você ultrapassa algumas questões éticas ligadas ao risco, não existe modelo de controle que funcione, né? Se você burla os controles, acabou qualquer tipo de gestão de risco. Vamos à norma ISO 31000, que é o grande objeto da nossa palestra. Lembrando aqui, a ISO 31000, ela já foi adotada pelo Brasil, a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é o organismo reconhecido para elaborar normas técnicas, adotou a ISO 31000 como norma técnica. Eu tive a oportunidade de participar lá em dezembro de 2008, em abril de 2008, da elaboração final desse documento, da adoção final desse documento pelo Brasil. Passo a passo aqui, em junho de 2004, houve uma primeira solicitação para se tornar a norma australiana, 4360, com uma norma ISO, ou seja, que chama aqui o Fast Track, ou seja, eu pego o texto da norma e transformo ela numa norma internacional. Passo por todos os países que participam da ISO, eles votam através dos seus organismos de normalização, ou seja, a participação no Brasil na ISO se dá através da ABNT, e a partir daí eu tenho uma norma pronta. Só que isso foi recusado, essa proposta é sempre colocada para a ISO, em determinados casos, e ela foi recusada. Em 2005, o Japão elabora uma nova proposta para a criação de uma norma ISO. É claro que a 4360 foi utilizada fortemente como norma. Essa proposição foi aceita, a decisão de uma norma de princípios e diretrizes, nós vamos ver o que isso implica mais na frente. Um período grande de elaboração, né? Mas no final tivemos ainda uma grande discussão sobre se era válido ou não, se os países precisavam de uma norma internacional para gestão de riscos, que a gestão de risco era uma coisa muito da cultura local, cada país tinha sua percepção, sua estrutura. Então foi feita uma redação desse draft final e se propôs uma enquete para os países, via os organismos de normalização nacionais. Eu tive a oportunidade de escrever, né, construir essa enquete aqui para o Brasil e rodar essa enquete pelos participantes da comissão de estudos, que votaram eles preencheram a enquete e acharam que era importante ter uma norma internacional para isso. Os outros países do mundo, a mesma coisa, né? Então, a partir daí, em dezembro de 2008, o final draft da norma, né, o FD da norma, né, a votação da comissão, ou seja, os países participantes votaram, aprovaram o documento, né, e ela foi publicada em outubro de 2009, e logo após, em dezembro de 2009, nós estávamos acompanhando para e passo a elaboração da norma internacional, ela já foi adotada pelo Brasil pela ABNT, com a ABNT NBR e ISO 31000, gestão de riscos, princípios e diretrizes. Características de uma norma de princípios e diretrizes. Ela é uma norma genérica. Isso que é importante. Ela não é específica para nenhum ambiente, nem qualquer indústria, nem qualquer setor. Ela não quer estabelecer uma uniformidade na gestão de risco. Ou seja, cada organização, cada pessoa utiliza a gestão de risco como acha que deve utilizar. Se cada país tem sua cultura, naturalmente, todos eles vão utilizar de uma determinada forma essa norma. E isso é uma coisa que surgiu como consequência de uma norma de princípios e diretrizes. Ela não é destinada para certificação. Claro, existe um movimento grande no mercado em relação a termos normas para certificação. Você consegue demonstrar
sua capacidade, sua competência de atender a determinado documento. Mas aqui que se preferiu criar uma norma de princípios e diretrizes justamente para ser adaptável a qualquer ambiente. Então, nós vamos reparar na norma, o texto da norma, ao invés de ter o famoso verbo a organização deve, aqui a organização convém, uma norma de princípios e diretrizes genéricas. Característica, ela quer ser um grande guarda-chuva, né? Ela quer harmonizar todos os processos de gestão de riscos nas normas técnicas atuais e nas normas técnicas futuras. E se nós verificarmos quem trabalha com norma técnica, dar uma olhada lá em 2008 e verificar o movimento, a partir da publicação em 2009, de todas as normas técnicas que têm uma relação ou outra com a gestão de riscos, nós vamos ver uma excelente referência à estrutura da 31000. Ou seja, ela foi criada para criar esse grande guarda-chuva. Várias normas tratavam a questão dos riscos, mas tratavam de forma muito diferente. Lembrando, lá no início da apresentação, que a gestão de risco surgiu de uma forma natural em vários tipos de indústrias e em vários segmentos específicos do conhecimento. Naturalmente, saúde e segurança do trabalho trata a gestão de riscos de uma forma diferente de quem trabalha a segurança de informação, mas tem vários pontos em comum, quer seja na abordagem conceitual, quer seja na abordagem de operação das estruturas e metodologias para a gestão de riscos. Então, a 31000 surgiu para esse guarda-chuva. Ela foi aprovada agora, né? Ela foi publicada em 2009, que nós falamos. Já temos aí 6 anos. Então, ela vai passar agora no ano de 2016, já começa agora aqui no ano de 2015, 2016, nós vamos já fazer uma primeira revisão da 31000. É bom, ao longo desses anos, várias organizações aplicaram essa norma, vários estudiosos estudaram esse documento, debruçaram esse documento sobre a aplicabilidade dele, a facilidade, se é um documento amigável, se ficou claro. Vários cursos surgiram, várias discussões na web, você tem diversos grupos que tratam sobre a questão da aplicação da 31000, então ela vai ser revista. Portanto, no dia 10 de novembro, agora de 2015, no Rio de Janeiro, vai ter uma reunião, Comitê Técnico da ISO, vai ser no Brasil, no Rio de Janeiro, 10 de novembro, vai ser bem interessante, inclusive com a participação do Kevin Knight, o especialista em gestão de risco, né, o chairman da comissão de estudo da 31000. Inclusive, a Sextante Consultoria vai estar participando lá com uma palestra sobre gestão de riscos e compras sustentáveis. Excelente oportunidade, dia 10 de novembro no Rio de Janeiro. Como a gente falou, a norma tem uma intenção de harmonizar a tratativa do risco nas normas técnicas. E aqui eu ponho a 31000 como espinha dorsal e várias normas que trabalham com a questão do risco, né? Temos a 9001 e a 14001 que foram publicadas agora, recentemente, um mês atrás, menos que isso. As duas versões de 2015, que tratam a questão do risco como item fundamental, tanto do meio ambiente quanto da qualidade. Saber a gestão de risco é importante. A 22.000, que fala de segurança de alimentos, segurança. Quando fala em segurança, risco está envolvido, gestão de risco está envolvido. A 27.005, segurança da informação. A 21.101, que é uma norma extremamente importante, que ela fala de um sistema de gestão da segurança para o crime de aventura. Essa norma, eu tenho um carinho particular por ela. Foi uma norma que utilizou um texto base de uma norma brasileira, foi a primeira norma de gestão de segurança para crime de aventura, e essa norma foi de uma aplicação de um sucesso imenso no Brasil, que nós conseguimos catapultá-la com uma norma
como texto base de uma norma internacional. Então, a norma é muito parecida com a norma brasileira, mas tem sua espinha dorsal, a norma de gestão de riscos. A futura norma ISO 45001, que trata de saúde e segurança do trabalhador, gestão de riscos. A ISO 14971, que fala sobre equipamentos eletromédicos, segurança de equipamentos eletromédicos, ou seja, que entram em contato diretamente com o paciente. O 22301 fala sobre continuidade do negócio, é importante, é uma etapa está extremamente ligada com a gestão de riscos. Ela foi muito relatada por conta também do ano de setembro, né? A continuidade dos negócios é importante a partir de um evento de crise. A 26.000, responsabilidade social. Ele não consegue fazer nada em relação a esse tema sem avaliar riscos. E a 20.121, que é a famosa norma de sustentabilidade de eventos, que o Comitê Organizador das Olimpíadas de 2012 em Londres utilizou como padrão para toda a construção do processo operacional das Olimpíadas. E falar em sustentabilidade, sem falar risco, é impossível também. Ou seja, o risco virou hoje, eu diria, o grande elemento, grande ferramenta para se avaliar a sustentabilidade, continuidade de negócios, responsabilidade social e, é claro, a segurança, seja da informação, seja do trabalhador, seja de processos, seja de produtos. Aqui nós temos uma lista das principais normas internacionais, normas ISO, sobre o tema gestão de riscos. O Guia 73, que fala só sobre vocabulário, uma norma só para vocabulário. A 31.000, princípios diretrizes. A 31.010, ela fala técnicas para o processo de avaliação de risco, vamos falar rapidamente mais à frente. E a 31.004, que fala sobre uma implementação, é um guia para a implementação, não uma norma, né, uma referência técnica para a implementação de 31.000, justamente a partir de dúvidas que surgiram no seu processo de implementação. Então, são essas 4 normas que formam um grande conjunto de normas de gestão de riscos. Aqui o ciclo tradicional, né, um ciclo de PDCA tradicional, mas o ciclo de avaliação de riscos, né, o processo de avaliação de riscos, que é o núcleo duro desse processo, né, identificar os riscos, analisar, avaliar, tratar, monitorar, analisar criticamente e voltamos ao processo de identificar. A gente sabe que aqui a representação gráfica facilita, mas não é tão simples assim no dia a dia. Alguns benefícios esperados com a adoção do 31.000. São, claro, quem já trata a questão de risco de uma forma ou de outra sabe os potenciais benefícios. Interessante que a norma ressalta isso, né? Ela fala redução das surpresas, né, e aproveitamento das oportunidades. E aí ela deixa claramente a possibilidade de usar o risco com foco positivo ou negativo. Economia e eficiência, melhoria de planejamento, melhoria das relações com as partes interessadas. Eu destaco isso. Gestão de risco é uma questão forte de comunicação e consulta em todas as suas etapas. Então, essa comunicação e consulta, essa ação, ela faz com que se fortaleça essas relações com as partes interessadas, tanto internas da organização, quanto externas. Isso é importante. E cada vez mais partes interessadas externas influenciam no processo, na tomada de decisão da organização. Gestão de risco e tomada de decisão totalmente ligada. É importante você ter uma base, uma informação qualificada para isso. Melhorar a governança corporativa, ela serve como base para se estruturar essa governança. Prevenção de perdas, natural, gestão de risco serve para isso. Atender aos documentos normativos, hoje em dia você tem uma série de documentos, ou compulsórios de regulamentos, ou documentos de contrato que estabelecem que você tenha que ter uma gestão de riscos estruturada, fundamentada. Então, quando você tem uma norma por trás, fica muito mais fácil. E aumentar a resiliência da organização. Resiliência foi um termo retirado lá da ciência dos materiais, que diz sobre a capacidade de um corpo retornar ao seu estado inicial a partir de uma solicitação, uma deformação. Então, a gestão de risco tenta fazer isso, ou seja,
preparar a organização para a possibilidade de eventos de crise, para que ela retorne à sua estrutura ou se previna de um acontecimento pior, qualquer, e continue seu negócio. Né? Por isso que a norma de continuidade de negócio também é uma norma muito importante, junto com a norma de gestão de risco. Uma estrutura clássica da norma, né, ela tem prefácio, introdução, escopo, termos e definições, princípio, estrutura e processo, e um anexo A, que fala sobre o grau de maturidade na implementação da gestão de riscos. Isso está na norma, é um gráfico que fala em princípios, estrutura e processo, e eu coloquei aqui embaixo, que eu acho fundamental isso, a questão de termos e definições. É uma norma que tem bastante termos e definições. E ele serve justamente para harmonizar essa conversa entre essas diversas áreas de conhecimento que sempre trataram da gestão de riscos. Saúde, segurança do trabalho, segurança de alimentos, segurança de processos, a segurança corporativa, segurança de informação, ou seja, sempre tiveram jargões semelhantes, mas com algumas definições bem diferentes. Ou seja, essa parte de termos e definições, junto com o Guia 73, são fundamentais para a harmonização desse vocabulário. E a harmonização do vocabulário é fundamental para a comunicação. Muito fundamental para a comunicação. Aqui é uma forma diferente de mostrar os requisitos da norma. Aqui eu tiro, são os requisitos mesmo da norma. Não são requisitos, né? São os pontos da norma, porque é uma norma de princípios e diretrizes. Eu tenho os dois alicerces, né? São o vocabulário, termos e definições, o item 3, princípios, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, formam também esse alicerce, a infraestrutura, o sistema para a gestão de riscos e, em cima, o processo de gestão de riscos. Que todo mundo, de uma forma ou outra, já fazia. Nem sempre fazia dessa forma estruturada, dessa forma fundamentada. Mas é uma lógica diferente de se apresentar os requisitos da norma. Termos e definições. Falei, essa norma tem uma série de termos e definições, acho que são cerca de 21 termos e definições. Claro que eu não vou passar por todos, eu vou destacar os mais importantes. Vamos começar pelo risco, termos e definições, deve ler. Risco é efeito da incerteza nos objetivos. Lembrando que ele ficou mais subjetivo ainda, mas o objetivo é esse mesmo, dessa definição. Ou seja, um efeito é um desvio em relação ao esperado, positivo ou negativo. Ameaças e oportunidades. Os objetivos podem ter diferentes aspectos, metas financeiras, de saúde, de segurança e metas ambientais. Pode se aplicar em diferentes níveis, estratégico, tático, operacional, só um projetos acima de 2 milhões de dólares, por exemplo. O risco, muitas vezes, é caracterizado, e não é uma definição, é uma caracterização pela referência aos eventos e às consequências, ou uma combinação destes. Ele também expressa uma combinação de consequência de um evento e a probabilidade associada. E aqui é importante, a incerteza é o estado, mesmo que parcial, da deficiência das informações relacionadas no evento. Sua compreensão, seu conhecimento, sua consequência ou sua probabilidade. Ou seja, nós não vamos conseguir dominar, entender, compreender todas as informações e tudo aquilo que pode acontecer em relação a um evento qualquer. Evento, ocorrência ou mudança de um conjunto específico de circunstâncias. Normalmente ele consiste em uma ou mais ocorrências, tem sempre várias causas. Um evento pode consistir em alguma coisa não acontecer, ou seja, muito mais forte isso no risco positivo, a gente espera que determinado mercado atinja um nível de maturidade e a partir daí
a gente consiga escalar determinado produto. Ou seja, se não atinge esse nível de maturidade ou um nível de renda específico, por exemplo, os consumidores, eu não consigo alcançar aquela oportunidade. Na área de segurança, o evento pode algumas vezes ser referido como incidente ou acidente. Um evento sem consequências também pode ser referido como quase acidente ou incidente. Na área de segurança, isso é fundamental. Consequência, resultado de um evento que afeta os objetivos. Ou seja, consequência de um evento acontecer. Um evento, na maioria das vezes, tem uma série de consequências, né? Essa consequência é certa ou incerta, efeitos positivos e negativos sobre os objetivos. Podemos expressar de forma qualitativa ou quantitativa. Normalmente, nossa abordagem é qualitativa. E as consequências iniciais podem desencadear várias consequências posteriores. O que nós vamos ver acontece. Um exemplo claro é a crise financeira de 2008. Né? A consequência, inclusive, as ondas vêm se propagando até hoje. Eu estou aqui hoje, eu moro aqui em Paris. Então, uma das grandes consequências aqui é o desequilíbrio entre os sistemas financeiros dos países participantes da União Europeia. Nós vimos o evento da Grécia durante esse ano todo. A questão ainda não está resolvida. E hoje mesmo a União Europeia publicou um grande documento para aprofundar as questões relacionadas ao mercado da União Europeia. Ou seja, tem muito trabalho pela frente. Probabilidade. Chance de algo acontecer. E aqui é importante, a probabilidade aqui não está ligada a um termo matemático específico. Ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Né? É chance de algo acontecer. Normalmente a gente vai ver que a gente trabalha muito mais com feeling, com a questão qualitativa, com a percepção. Você não consegue ter uma série histórica, estruturada de dados e informações em todas as áreas. Se a gente for ver, o Brasil tem muita dificuldade em relação a essas informações. Então, normalmente se faz uma abordagem qualitativa ou quali-quant quando você tem alguma informação. Controle, aqui no caso da gestão de riscos, é uma medida que está modificando o risco. Normalmente é um processo, uma política, um dispositivo de segurança, uma prática, uma competência. Né? E nem sempre aqueles controles que foram estabelecidos conseguem exercer o efeito de modificação pretendida ou presumida. Isso tem que ser sempre avaliado, sempre acompanhado. Da mesma forma que a questão da probabilidade, é difícil ter uma aproximação precisa da eficiência, da eficácia do controle. Às vezes ele é nunca utilizado, então a gente não tem essa referência. Tratamento de riscos é o processo para modificar o risco. Né? É o final desse processo. Né? Normalmente está ligado à remoção da fonte de risco, alteração da probabilidade, consequência, compartilhamento com outras partes, questões de contratos, seguros, retenção do risco. Às vezes eu retenho o risco por uma decisão consciente, bem embasada. Posso decidir não operar, não executar aquele processo, né? Posso tomar aquele risco para tirar proveito de uma oportunidade. Um exemplo claro é setor aéreo, segurança aérea. Às vezes tem uma situação de risco e simplesmente se aborta a decolagem ou a aterrissagem. Então, simplesmente eu elimino o processo, eu elimino a questão do risco. Os princípios que podem ser resumidos aqui, são 11 princípios, né? Gestão de risco sempre vai envolver ameaças e oportunidades, requer uma reflexão aprofundada, eu preciso ter instrumentos, métodos. Sempre é uma questão de olhar para frente, olhar para o futuro. Requer uma responsabilidade na tomada de decisões, principalmente na lógica de governança. Se eu tenho uma informação, se eu tenho um dossiê de risco, como que eu vou tomar essa decisão fundamentada nesse dossiê? Requer comunicação e consulta com as partes interessadas, já comentamos, e um raciocínio equilibrado, ou seja, o princípio daquilo que é razoável acontecer. Sempre no processo de identificação de risco, nós costumamos realizar bastante riscos possíveis, mas a partir daí nós vamos aprimorando esse processo de identificação e verificando realmente aquilo que é razoável de acontecer. A estrutura, e aí tem uma lógica clara do PDCA, né? No fundo, essa estrutura de gestão de riscos
ela não pretende prescrever um sistema de gestão, ela para ser incorporada ao sistema de gestão das organizações. Quem tem um sistema de gestão ISO 9001 implantado tem mais facilidade de implementar isso. É importante que você tenha minimamente seus processos mapeados. Sem processos mapeados é impossível fazer qualquer tipo de gestão de riscos, é difícil. Então, toda a estrutura que você precisa ter é para operar e implementar efetivamente a gestão de riscos. Então, ela tem uma lógica de PDCA aqui, mas ela não prevê um sistema de gestão específico para isso. Ela é para ser incorporada no seu processo de gestão. Aqui um diagrama que faz um resumo dessa questão da gestão de risco, né? A lógica do PDCA, uma abordagem comum utilizada nas normas ISO para sistemas de gestão. Tem que ter política, estrutura, recursos, sistemas de informação, competências, treinamentos, tudo que você precisa para operar da melhor forma possível sua gestão de risco. Aqui temos várias sugestões para estruturar isso. O processo de gestão de risco é um processo muito conhecido, ele começa com o estabelecimento do contexto, passando por identificação, análise, avaliação e tratamento, sempre comunicação e consulta e monitoramento e análise crítica em todas as etapas. O processo de identificação, análise e avaliação, ele é considerado o processo de avaliação de riscos, né? Esse meio necessário. Abrindo um pouco, né? O estabelecimento do contexto, nós vamos ver o contexto interno da organização, interno das estruturas estabelecidas, políticas, métodos de governança, procedimentos, o contexto interno, contexto regulatório, contexto societário, a percepção das partes interessadas, identificação dessas partes interessadas, o desenvolvimento do critério de riscos é importante, ele aqui depende do apetite da organização, né? O apetite está sempre ligado ao quanto a organização quer se arriscar, o quanto ela está disposta a perder, como eu vou implementar todo esse processo dentro da minha estrutura, dentro do meu sistema de gestão já estabelecido. A segunda etapa, justamente a identificação dos riscos, aí sim, que pode acontecer, né? Como e onde pode acontecer, o porquê pode acontecer, algumas perguntas devem ser feitas, né, para identificar os riscos, com especialistas, séries históricas, um brainstorming interessante, a análise de riscos, né, identificar se existem já alguns controles, né, determinar consequência, probabilidade, determinar o nível de riscos e avaliar os riscos aí, a parte mais tranquila, ou seja, eu comparo aquilo que eu identifiquei com a análise segundo o meu critério estabelecido lá no contexto, né? E, a partir daí, defino algumas prioridades. Vou tratar os riscos? Sim. Não. Retorno lá para monitoramento e análise crítica. Tratando os riscos, mexo probabilidade, consequências, seguro, contratos, evito o processo. Identifico opções, estabeleço um plano de ação. Né? O tratamento de risco está muito ligado a um plano de ação. E aí nós temos um grande resumo do processo de gestão de riscos. Lembrando que o processo de avaliação de riscos, que fala em identificação e análise e avaliação, ele tem uma norma específica que fala sobre técnicas, que é 31.010. Ela tem uma série de técnicas. Então ela fala que técnicas que retornam resultados qualitativos e quantitativos, quais são as que precisam de maior esforço em termos de competência, de treinamento, de sistema de informação, e dá algumas características do processo de cada técnica. O importante aqui, eu queria enfatizar muito isso, às vezes a gente não começa a fazer gestão de riscos por conta de limitação de competência, de conhecimento. A famosa matriz de probabilidade e consequência, uma matriz qualitativa, é extremamente aplicável. A 31.010 ela mostra que é uma ferramenta fácil de aplicar, ela tem suas limitações, é claro, ferramenta qualitativa, mas ela pode ser aplicada e na maioria das organizações ela é utilizada como parâmetro para o processo de gestão de risco. Ou seja,
não se prendam a questões mirabolantes, de estatísticas, métodos estatísticos, sistemas de informação. Nós podemos começar a gestão de riscos de uma forma mais simples e eficiente. Algumas questões aqui em relação à contingência, crise e continuidade, normalmente não faz parte da gestão de risco. A gente vai ver na norma de gestão de risco não fala nada de emergência, de contingência, de crise, nem de continuidade, mas fazem parte do que eu chamo do grande conjunto de gestão de riscos. Quando a gente fala em segurança, emergência, contingência, crise, é fundamental. E continuidade também para eu continuar, como o próprio nome diz, continuar meu negócio, continuar a forma de operar o meu negócio. Então, não estão dentro da norma de gestão de riscos, mas fazem parte desse grande conjunto, desse grande mundo de gestão de riscos. Se você fazer emergência, contingência, crise e continuidade, você claramente precisa fazer, no mínimo, um processo de gestão de risco para ter essas informações. E aqui, como eu falei, nós temos uma rápida abordagem sobre a questão de risco positivo e negativo. Nós temos sempre uma tendência de dar foco no risco positivo. É uma tendência na natureza humana. Nós somos mais sensíveis em relação às ameaças do que às oportunidades. Ficamos mais frustrados por uma perda ocorrida do que um ganho não aproveitado. E por conta disso, tomamos sempre medidas mais drásticas com as possibilidades de perdas, ao invés de possibilidades de ganho. Então, temos sempre essa dicotomia em relação ao risco positivo e negativo. Risco positivo, o próprio termo parece estranho, já que a gente trata risco como sempre uma coisa prejudicial. E aqui é interessante, Michael Porter, conhecido, papa aí da estratégia competitiva, da vantagem competitiva, no livro dele Vantagem Competitiva das Nações, ele fala que o temor da perda frequentemente é mais poderoso que a esperança da vitória. E retorno para uma questão simples não sei se todos conheceram um grande jogador, agora estava muito exposto na mídia, o Zico, concorrendo, inclusive, se arriscando a concorrer a um cargo de presidente da FIFA. Ele falava sempre, ele tinha uma máxima: a gente nunca pode entrar em campo com medo de perder. E é justamente isso, a questão de focar somente no risco negativo, porque isso afeta o modelo mental e afeta o comportamento das pessoas. E aqui da fonte é o Elo Group, uma empresa de consultoria em gestão de processos de negócio. Ele foi muito feliz nessa estrutura, lembra muito uma estrutura SWOT, uma análise SWOT. Ele faz os dois caminhos, do risco positivo e do risco negativo. A partir daí ele cria nomenclaturas, ameaças, oportunidades, perdas e ganhos, sempre ligados aos objetivos da organização. E a própria estrutura para gestão de risco serve para as duas coisas, ou seja, a gente monta uma estrutura, na maioria das vezes, e só trata a questão do risco negativo. Essa estrutura deve ser utilizada para alavancar riscos positivos. Do lado esquerdo, o lado vermelho, gestão de risco aplicada, o que pode dar errado, a questão negativa, e do lado direito, o que pode dar mais certo ainda, a expectativa de uma alavancagem de oportunidade. Por exemplo, talvez em um determinado setor, a saída de um concorrente no mercado pode ser um risco positivo se eu acompanho essa tendência desse concorrente sair e me preparo para abocanhar uma parte desse mercado. Esse é um exemplo típico, clássico do risco negativo. Normalmente, quem trabalha com segurança está muito ligado, focado no risco negativo. Quando a gente pega um profissional da área de marketing, da área de comunicação, da área de inovação, eles estão mais ligados ao risco positivo. Eles se arriscam mais para alavancar as oportunidades. É bem interessante isso, porque está totalmente ligado com a percepção das pessoas. Risco está muito ligado com a sua percepção no dia a dia. Sua trajetória de vida. Se você, por acaso, trabalha muito com segurança, você vai levar a sua percepção para todas as áreas. Eu brinco aqui em casa, eu sempre trabalhei muito com segurança de produtos, então sou um cara que, para minha mulher que trabalha com marketing, isso é terrível, Ela
que é sempre risco positivo, e eu sou o cara do risco negativo. Então tem um choque. Então é interessante a aplicação do 31.000, que ela harmoniza essas estruturas com um vocabulário e com uma metodologia única, tanto para risco positivo e negativo. É como você tira o foco do seu processo, do seu negócio, daquilo que vai ser observado. Em resumo, a fim de gerir um risco, que é o objetivo da 31.000, um processo tem que ser realizado, um processo de gestão de riscos, devendo ser incorporado em um framework, um arranjo, uma estrutura de gestão dentro da sua organização, orientado por princípios de gestão que façam que a gestão de risco permaneça, não seja tratada somente como um modismo dentro da organização, e baseado em vocabulário comum. Você estabeleça uma linguagem clara, objetiva e precisa em relação à gestão de riscos, fazendo com que toda a organização fale a mesma língua. Isso é fundamental, isso é de uma importância muito grande. Talvez um primeiro legado dessa norma seja justamente a harmonização desse vocabulário comum. Bem, encerramos aqui essa apresentação sobre a 31.000. Ela está disponível para compra na BNT, a versão em português, a adoção dessa norma como norma brasileira. Eu agradeço a participação de vocês, agradeço a oportunidade de participar da RiscCom. Aqui estão os meus contatos, eu sou sócio da Sextante Consultoria, meu e-mail, meu Skype. Eu só tenho uma questão, como falei, eu moro fora do Brasil, tenho um pequeno fuso horário, às vezes eu posso demorar um pouquinho mais para responder, ou responder antes, porque aqui eu tenho horas à frente, mas sempre respondo, gosto de ser perguntado, mande suas questões, vamos interagir, os canais de comunicação estão abertos, visite lá nossa página, sextante.net.br, verifique nossos trabalhos, fiquem à vontade para entrar em contato. Nós temos escritórios no Rio, em São Paulo, uma equipe, meus sócios, uma equipe excelente e extremamente qualificada, pronto para atendê-los. E não se esqueçam, mais uma vez, qualquer dúvida sobre gestão de risco, continuidade, emergência, segurança, fique à vontade, independente de qualquer relação comercial, eu estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade de participar aqui da RiscCom. Obrigado por vocês que assistiram a minha apresentação. Acompanhem todas as palestras, vai ser uma carga grande, excelente, positiva. Tenham um bom proveito em relação à questão de riscos. Muito obrigado, até a próxima. Olá, senhoras e senhores! Espero que você tenha gostado de assistir essa palestra com um excelente conteúdo da RiscCom Brasil 2015. Caso você esteja cadastrado na nossa lista, você está recebendo os horários das exibições gratuitas. E se mesmo assim você não conseguiu assistir alguma palestra, não tem problema, porque você pode adquirir o pacote VIP da RiscCom. Com o pacote VIP você tem acesso a todas as palestras no ambiente de EAD, para assistir as palestras quando quiser, quantas vezes quiser, durante 2 anos. Então, clique no botão que aparece aqui na sua tela e adquira já o seu pacote VIP para ter acesso a todas as palestras e assistir tranquilamente a hora que você quiser. Até mais!